Salve galera, hoje eu vim aqui falar um pouco mais pra vocês sobre o Late Invade, né? Ele é mais comum ser visto em alto nível, assim como em campeonatos como LCK, LPL, LCS, U, etc, né? É mais comum você ver o lado vermelho invadindo o lado azul, pelo espaço do mapa que tem, então esse aqui seria o lado vermelho, esse aqui seria o lado azul. E aqui digamos que os caminhos são mais fáceis para invadir, tipo, não sei muito bem como explicar isso, mas tem uma vantagemzinha para dar esse invade level 1. E para acontecer esse level 1, a primeira coisa que você tem que ter são campeões fortes, com habilidades fortes no level 1, que podem ser abertas sem poder interferir a lane phase deles. No caso do Braum, ele não precisa abrir nenhuma habilidade, a passiva dele já é muito importante, porque se ele conseguir dar um hit no adversário, ou a habilidade dele, que seria o Q no caso, ele já proca a passiva e no quarto hit básico que o campeão inimigo sofrer, ele vai ser stunado. Então ele pode stunar todo mundo, desde que ele tenha contra-ataque em cada um, né? Então por isso que o Braum é muito importante no Late Invade. Se você tiver um Braum, um Nautilus também tem controle de grupo, de sobra. Ou qualquer campeões desse tipo. Uma Leona também pode ser, se ela der um Flash Q, etc. Mas não só também de suportes. Você também tem que ter um ADC level 1, forte level 1, como o Lucian. Um Draven level 1, que é muito forte. Um mid laner de exemplo aqui nós podemos citar como o Yasuo, que tem os dois Qs, né? O Sylas, que tem as duas cargas do E. De vez em quando ele carrega um post-shock, então já deixa ele ainda mais parrudo. E por aí vai, né? Na top lane a gente pode citar o Artrox, que o level 1 dele precisa nem falar nada, né? Tipo, ele tem 3 habilidades no Q, assim como a Riven também pode ser um exemplo. E nada mais é do que você ficar parado. Deixa eu atualizar a página aqui para vocês verem melhor. Você ficar parado aqui nesse matinho aos 1,25, por aí, ou até 1,20. Então o tempo que vocês têm que ficar parado nesse mato aqui, bem nesse matinho aqui, é 1,20 ou 1,15 por aí. O importante é você chegar primeiro e ter certeza que ninguém viu vocês, né? Então, ou se viu, vocês têm que dar a volta pelo outro lado, no caso vocês podem vir por baixo aqui, né? E carregar sempre uma lente de controle, né? Uma lente detectora para ter certeza que realmente ninguém te viu, não tem ward, para ser o invade mais safe possível. Ou se vocês estiver tipo level muito forte, tipo 4 campeão level 1 forte, vocês podem ir lá, tipo, meter o foda-se e tipo, me viu, beleza, eu vou mesmo assim porque eu sei que eu vou ganhar, tipo, é impossível perder. E aí vai de vocês, né? Mas consiste em você ter pelo menos uns 3, 4 campeões aqui. Seriam 2 do bot, o jungle e o mid. Então dá 4 campeões. Vocês pegaram uma dessas entradas, ou essa aqui. E chegar no buff do inimigo assim que nascer. Ou seja, nos 1:30 vocês têm que estar chegando no buff, entendeu? Por que nos 1:30? Porque provavelmente o inimigo vai ter começado o buff e vai ter usado uma habilidade nele. Então se você chegar nos 1:30, você já vai ter uma vantagem de habilidade, no caso. Além dele estar levando dano do Red, né? Ele começou a fazer o Red agora e provavelmente deve estar levando dano dele. Então, além do dano que vai vir da troca de vocês, ele vai sofrer dano do buff, né? Do bicho que está atacando ele. Então, vocês literalmente só vêm aqui e fazem essa troca, né? Tipo, faz um 4v4, 3v3, 4v3, depende de quem estiver lá defendendo, né? No caso, respondendo o seu late invade. Bom, e assim como ele pode ser feito pelo lado vermelho ao lado azul, que seria passar esse caminho aqui ou esse caminho por baixo, ele também pode ser feito ao contrário. Como assim ao contrário? Ele pode ser feito do lado azul para o lado vermelho. Ou seja, se você estiver no lado azul, que está aqui de baixo, você pode tentar invadir o blue inimigo. Por exemplo, se o inimigo tiver um Karts e o Karts tem que começar no blue para ele poder fazer a jungle dele, então se você conseguir planejar um invade para vir pela parte de cima ou pela parte de baixo e conseguir atrapalhar o Kart, tirar o buff dele, ou tentar matar ele, tirar um flash, é muito importante porque assim seu jungle consegue ter uma pressão maior sobre ele, principalmente no early game, que é onde o Kart é um pouco mais fraco, né? Então, não é tão comum a gente ver o invade por essa parte, porque é meio desfavorável o caminho que você pega. Percebe que você tem que dar uma volta muito longa para os inimigos não te verem, e se você for reto aqui, os inimigos vão te ver, né? Então eles vão poder se precaver sobre isso. Então, por isso que é mais comum nós ver o invade ao contrário, tipo do lado vermelho até o lado azul, né? Seria invadir o red, que você pode pegar essa visão e essa visão. Percebe que as duas, o lado vermelho, o lado azul não tem como responder, tipo, não tem como ele ver você, né? Só se tiver um ward antes ou coisa do tipo, né? Então, eu só queria explicar mais ou menos essa parte tipo, do lado dos invade. Só recapitulando aqui, o primeiro passo para você poder dar um invade é ter pelo menos uns 3 campeões level fortes, level 1, né? Que seria tipo um Braum, um Nautilus, um Artrox no mid, por exemplo. Em geral, você pode comparar os seus campeões com os campeões inimigos e ver se você ganha ou não, o level 1, né? Considerando também que vai ser um 3v3 ou pode ser até um 4v3, caso o seu mid queira acompanhar. Aí fica mais fácil ainda de vocês conseguirem concretizar esse invade, né? O segundo passo é você carregar uma sentinela de controle, né? Para você poder ver se tem algum ward no meio do caminho, assim podendo tirar essa visão e negando a visão do inimigo, né? Tipo, ele vai ficar
Ele vai saber que você tá ali, mas ele não vai saber por onde você vai ir, no caso, né? Então isso é muito importante também. E o terceiro passo é você chegar lá aos 1:30 certinho. Então, assim que o buff nascer, que ele começar a agrar o bicho, que ele começar a bater no bicho, você chega lá e já começar a atrapalhar ele, tentar roubar o buff, tirar um flash, qualquer coisa do tipo, né? Então, mais ou menos isso que eu queria explicar nessa parte do mapinha, né? Espero que vocês tenham entendido. Eu já fiz a recapitulação dos passos. Agora eu queria mostrar como que é em jogo de alto nível, né? Então eu separei dois exemplos para vocês aqui, diretamente do CBLOL, né? Percebe que esse aqui é o jogo do Flamengo versus a NTZ. Então era a final do ano passado, no caso da segunda etapa. Percebe que o time da NTZ tinha Brown, Lúcia e Shinzal, né? Então o level 1 deles estava bem forte. O level 1 do Flamengo também não estava tão fraco, tipo, tinha Alistar, tinha a bandeira do Jarma, que dá esse attack speed, né? Mas a NTZ quis propor esse invade. Então percebe que aos 1:20 eles estão no matinho, que nem eu falei. Tem um ward aqui da equipe do Flamengo, mas percebe que o Brown, o Redbert, ele tá carregando a sentinela ali para tirar aquela ward já. Então o Flamengo vai ter essa noção que eles estão invadindo, mas não vai saber por onde, mais ou menos assim, né? Tipo, não vai ser por que lado. Então no caso aqui eles fizeram o late invade um pouco mais cedo que o que eu falei, né? Eles chegaram no buff 1:30 em vez de chegar um pouco mais tarde. Mas percebe que tem uma resposta muito boa do Lucy, né? O Lucy deu um flash Q, então literalmente acabou com o late invade da NTZ, né? Eles ficaram muito atrás aqui. E o porquê que acontece dele ficar atrás? Percebe que o Shrimp, aos 1:45 do jogo, já finalizou o head dele, ó. Ele acabou o head agora, aos 1:48 para ser mais preciso. E olha o Shinny onde está. O Shinny está com o seu Shinzal, nem chegou no head ainda. Então só por causa dessa movimentação que aconteceu nesse level 1 de late invade, um dos caçadores vai ser prejudicado. Nesse caso, quem propôs o late invade foi a NTZ, e quem acabou se dando mal foram eles próprios, né? Agora no outro jogo aqui, bora ver aqui. Uppercut contra a NTZ, esse jogo foi recente, né? Então, outro late invade, percebe mais uma vez aqui, ó, vou voltar um pouquinho mais para trás. Eles estão aos 1:24 nessa brush aqui, né? Que está um pouquinho mais depois. Percebe que o Lich Chase está carregando a sentinela detectora, já para tirar as wards do caminho. Eles têm um Nautilus, uma Nico e um Thalia. Então são três campeões muito fortes no early game, né? Tem um DPS altíssimo, os três. Então eles optam por fazer esse late invade. Percebe que o Lich Chase já vai tirando ali a sentinela ao longo do caminho. O Nautilus faz a linha de frente. Eles começam ali a arrumar uma briga. E o Nautilus acaba dando engage junto com o Q. Olha, eles começam a agrar o Reg, né? Isso aí não é uma coisa muito boa para se fazer, porque o agro foi para eles. O Nautilus faz a linha de frente e acaba se dando mal. Então mais um invade que se deram mal, né? Um late invade, né? Percebe que não te falei, tipo, um dos jogadores vai ficar muito atrás nisso aí, um dos caçadores no caso. Percebe que o Shinny já acabou de pegar o Red e ele vai logo para onde? Pensa bem, se a Thalia tentou invadir o Red do cara e não conseguiu, ele vai pro Blue dela ou pro Red. E nisso o Shinny acaba invadindo o buff dela e acaba assilando ela. Então percebe que o late invade, ele sempre vai definir o jogo, pelo menos o early game, para um dos lados. Não importa se você fez o late invade, você pode se dar mal, assim como você pode se dar muito bem. Nesses dois exemplos que eu te mostrei, os dois times que deram late invade se deram muito mal, tipo, os dois acabaram morrendo e ficando muito atrás no jogo, né? Percebe que o jogo agora acabou pro Lich Chase, porque ele não pegou nenhum buff, ele morreu. O Shinny tem uma kill, vai fazer o buff, então ele vai ter dois campos na frente dele. Muito mais experiência, porque ele pegou experiência de kill. E além do mais, o Lich Chase vai fazer o head dele sem lead. Então praticamente acabou o jogo do cara aí, do Lich Chase no caso, né? Então vou dar mais uma atualizada no mapa e mostrar pra vocês novamente como que se faz. Aos 1:20 você tem que estar nesse matinho aqui, pelo menos com uns 3, 4 jogadores de level 1 muito forte, né? E vocês passam por esse caminho, ou se quiserem ir por baixo também, passa a sentinela de controle, vai lá e chega no buff um pouco mais tarde. Nesses exemplos eles chegaram muito cedo, tipo, nos 1:30 certinho, e o que eu recomendo é chegar nos 1:32, 1:33, por aí, que é mais fácil de fazer, né? Mais simplificado, né? É isso que eu queria mostrar pra vocês, galera. Assim como ele tem suas vantagens se der certo, ele também tem grandes riscos se der tudo errado, né? Então vai ficar aí na mão de vocês. Lembrando que esses dois exemplos que eu mostrei era de CBLOL, né? Então um jogo mais de alto nível, mais coordenado. O povo não tá AFK. Agora se você for fazer isso na sua solo kill, mano, é muito simples, porque geralmente o povo fica away, AFK, no Facebook, no Instagram, vendo outras coisas, vendo fotos, WhatsApp, etc, geral. O povo fica fazendo tudo, mijando, pegando comida, sei lá, qualquer coisa, mas tipo, nunca tá no LoL, velho. Nunca, 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 nunca. Eu particularmente, se eu jogar 10 partidas em um dia, e em 8 delas eu puder dar late invade, se eu tiver o level 1 forte e tal, eu tenho certeza que de 8 late invades que eu dei, eu acho que uns 5, 6 vão dar certo, um não vai dar em nada, e no máximo 1 ou 2 vai dar muito ruim, né? Mas lembra que eu falei que precisa da coordenação do seu time, né? Se o seu time quiser ir, você fala, explica pros caras, explica rapidinho no começo, né? Bora lá, nosso level 1 é forte, não sei o que.
sempre dá certo comigo, né? Eu sempre super recomendo isso aí, mas como eu falei, fica a critério de vocês. Vocês puderam ver os riscos que tem, né? Se isso der errado, você fica muito atrás e acaba perdendo muitas vezes o jogo por causa disso. Mas se der certo, você literalmente tem uma free win ali, porque você tem o early game todinho pra você, então você que dita no jogo. E era essa dica que eu queria dar pra vocês hoje, né? Eu falei mais das vantagens da jungle, mas tipo, todas as lanes se beneficiam, ou às vezes podem não se beneficiar, mas se o jungle sai com um ritmo na frente, ele pode reverter esse critério, né? Tipo, ir lá na lane e tirar essa vantagem que o adversário pode ter pegado, né? Então esse era o vídeo de hoje, muito obrigado por quem assistiu até o final. Quem puder deixar aquele like ajuda pra caramba, aquela fortalecida monstra. Puder compartilhar ainda mais. E é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!